Boa noite a todos. Hoje gostaria de estar abordando uma lenda folclórica que conta a história de uma criatura, metade lobisomem e metade vampiro. Esta lenda é bastante antiga e sua representatividade é bastante respeitada na região da Transilvânia, localizada na atual Romênia. Este mesmo local também já foi palco de muitos outros contos bastante misteriosos. E um deles eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. A famosa história do Conde Vlad Dracula III, também chamado de Drácula. A lenda a qual eu estarei me referindo conta uma das histórias mais horrendas. Passagem de um lobisomem metamorfo que possuía grandes poderes, e um deles era assumir a sua forma astral. Então, nesta forma, caçar suas vítimas de forma mais aterradora. Tal criatura também era retratada em livros e pergaminhos antigos, por ser portador de uma força descomunal. Este famigerado ser é conhecido como Vorlak ou Varkolak e faz parte do folclore da cultura romena. Até os dias atuais, quando se pergunta sobre a sua aparência, ele acaba sendo descrito como um híbrido de vampiro e uma mistura de lobisomem, porém também já foi retratado como um brutal demônio, fantasma e até mesmo um dragão. A lenda dos híbridos de vampiro e lobisomem é uma combinação das tradições culturais dos dois seres lendários. Embora exista vastas versões desta lenda, todas elas apresentam a ideia de que os Vorkolaks são criaturas que possuem a semelhança tanto de um vampiro como de um lobisomem. Tal lenda acaba por ser uma das mais fascinantes e aterradoras da mitologia, capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo. Os mitos sobre os híbridos são tão antigos quanto as lendas e as histórias que retratam vampiros e lobisomens, que datam de muitos séculos atrás. De acordo com a datação de muitas outras histórias, Varkolak são criaturas que possuem a capacidade de se transmutar, tanto em vampiro quanto em lobisomem. Outras lendas afirmam que os híbridos são seres que foram mordidos, tanto por vampiros quanto por lobisomens, resultando em sua junção horrenda. Não existe uma única lenda em que esta criatura seja descrita sendo um ser ameaçador e muito perigoso. Imaginar que este ser é uma criatura dotada de grandes poderes sobrenaturais e a sua habilidade de conseguir ficar invisíveis aos olhos humanos é o que aterrorizava e perturbava a mente de muitos povos nativos da região onde tal criatura era vista. Pensar que em tal época existia um ser tão diabólico que possuía o poder de se curar de ferimentos de morte deixava tudo ainda mais aterrador. Também é afirmado que tais híbridos eram imunes a algumas das ferramentas mais comuns que existia entre vampiros e lobisomens, como a necessidade dotada de se alimentar de sangue, ou a capacidade de resistir a uma lua cheia. Nas lendas, estes seres são retratados como sendo criaturas imprevisíveis e difíceis de serem controladas. Dotados de um dom diabólico, eles são capazes de levar à morte e à destruição por onde passam. Tal criatura é descrita na cultura romena como um árduo caçador noturno e também por possuir uma fome insaciável por sangue humano. As lendas sobre os Vorlaks possuem raízes muito mais antigas do que imaginamos, pois ela também remonta aos povos nômades e às culturas europeias pré-cristãs, principalmente as culturas celtas e germânicas.
Essas lendas eram baseadas em medos humanos e também na crença da existência de criaturas sobrenaturais, com poderes para controlar e dominar outros animais, como lobos e coiotes. Com a chegada do cristianismo na Europa, as lendas do Varkolak acabaram sendo incorporadas às histórias populares sobre vampiros e lobisomens. Algumas dessas histórias acabaram se concentrando na ideia de que o Varkolak era uma criatura amaldiçoada. Segundo as antigas crenças, o híbrido podia ser invocado por pessoas com habilidades sobrenaturais, que por fim o invocavam para usá-lo em suas caçadas. Além disso, a criatura era frequentemente associada à morte e ao terror, pois era retratado como uma criatura sanguinária que mata indiscriminadamente. Esta lenda é amplamente conhecida na cultura popular da Europa Oriental e é uma parte importante da tradição oral da região. Ele é frequentemente retratado em contos de terror e histórias de fantasmas. Em sua época, muitos acreditavam que o híbrido não passava de um protetor das matas, e também afirmavam que sua invocação era um ato que só deveria ser cometido com a intenção de proteger os animais que habitavam a floresta. Os povos que acreditavam nesta afirmação o viam como uma criatura sagrada e o respeitavam. Durante o dia, o Varkolak se assemelhava aos humanos, e seu comportamento era igual como o de qualquer outra pessoa normal. No entanto, em sua forma animalesca, era possível notar que sua pele era pálida, seus cabelos eram negros e seu olhar carregava a própria morte. Seus olhos possuíam uma cor um tanto anormal e uma grande tendência a brilhar no escuro. Por ser uma criatura sobrenatural, o Varkolak prefere caçar em sua forma astral, pois nesta forma ele conseguia caçar e não ser visto por olhos humanos. Desta forma, o famigerado híbrido preferia utilizar de trapaças combinadas com sua incrível velocidade. As lendas ainda afirmam que ele é tão poderoso que pode provocar um eclipse, seja de natureza solar ou lunar. Segundo os mitos, durante um eclipse a população das cidades batiam panelas, disparavam armas de fogo e tocavam os sinos da igreja para espantar o Varkolak. Uma crença bastante popular diz que Deus deu ordem ao Varkolak que ele devorasse a lua com o intuito de fazer o seu povo se arrepender de seus pecados. Algumas fontes afirmam que tal criatura é mais forte do que qualquer outra espécie de lobisomem. É declaradamente capaz de abrir caminhos através de paredes de pedras com seus punhos. Ele também é capaz de arremessar os corpos mutilados e quebrados de suas vítimas nos galhos mais altos das árvores, onde eles se tornam difíceis de serem encontrados. Além de ter a sua forma sobrenatural, o Varkolak é um metamorfo que pode assumir qualquer forma que deseja.